É que o 4... agora sim. Agora começou. Ok. Pronto, gente. Então, boa noite a todos, a todas e todos. Desde já damos boas-vindas aos participantes da Jornada de Estudos Culturais e Educação, GES. Sou Auxilésio Júnior, professor da Universidade Estadual da Paraíba, integrante da comissão organizadora da GES, que neste ano está na sua 4ª edição. Vou fazer minha autodescrição: sou um homem de pele branca, barba, estou usando óculos de grau, um piercing no nariz, alguns brincos, um cabelo amarrado em coque e uma camisa cor de vinho, né? E atrás de mim, alguns quadros para ilustrar essa parede branca, né? Então, ficamos muito felizes com a participação tão engajada do público e temos certeza que esta noite, né, assim como tem sido, será muito rica em conversas, aprendizagens, troca de experiências. Cabe salientar que faremos a gravação desse encontro para posterior disponibilização na plataforma do YouTube e solicitamos a autorização de vocês para essa gravação. Caso alguém não queira ter a sua imagem veiculada, fique à vontade, né, para fechar a sua câmera. Então, nesse terceiro encontro de 2025, cujo tema é Cinema, Educação e Experiência, nós teremos a partilha de 2 professoras do Nordeste brasileiro, né, que falam a partir do Nordeste. Eu vou apresentá-las brevemente, fazendo quase um recorte arbitrário das tantas informações e experiências que constam no Lattes, e vocês podem conferir na sua totalidade no site do CNPq. Mas antes, eu gostaria de ressaltar, né, que nós estamos organizando, né, a Rede Internacional de Estudos Culturais e Educação, RIESEDU, junto com pesquisadores e pesquisadoras do Brasil todo, de outros países. E eu peço até para a Viviane colocar no chat, né, quando ela puder, o link que consta um formulário para os interessados e interessadas, e também consta uma carta convite, onde nós explicamos nosso projeto, nossas intenções, nossos objetivos. Então, qualquer dúvida, é só nos mandar mensagem lá naquele grupo da comunicação no WhatsApp ou pelo Instagram, @riesedu, RIECEDEDU. Bom, nossa primeira convidada é a professora Catarina Andrade, que é doutora em comunicação com ênfase em cinema francês contemporâneo da Universidade Federal de Pernambuco, mestre em comunicação pelo PPG-Com, da UFPE, e bacharel em comunicação social e jornalismo pela UFPE, e formação superior em estudos franceses, língua e literatura pela Université Nancy II, na França. Atualmente é docente do Departamento de Letras da UFPE e vice-coordenadora do curso de Letras Francês, licenciatura na UFPE. Professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE e da Pós-Graduação Narrativas Contemporâneas da Fotografia e do Audiovisual da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap. É vice-líder do grupo de pesquisa LEVE, Laboratório de Experiência, Visualidade e Educação, do qual eu, inclusive, fiz parte quando fazia graduação em Pedagogia na UFPE, alguns anos atrás. Então, fico muito feliz de ver Catarina aqui. E nossa segunda convidada é a professora Maria Beatriz Colucci, doutora e mestra em multimeios pela Unicamp e graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É professora associada da Universidade Federal do Sergipe, UFES, da graduação em Cinema e Audiovisual e do mestrado interdisciplinar em Cinema e Narrativas Sociais, vinculado ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema, PPG-Cine, da UFES. É uma das coordenadoras do NICE, UFES, que é o Núcleo Interdisciplinar de Cinema e Educação, e do Grupo de Pesquisa CNPq-LAPA, Laboratório de Pesquisa e Produção Audiovisual. Atualmente, para finalizar esse extenso lab, realiza pós-doutoramento junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ. Então, muito bem-vindas, né, Catarina, Beatriz. Vocês terão até 40 minutos, fiquem à vontade para falar o que vocês se sentirem impedidos a falar, para uma provocação, e depois já abriremos para conversas, perguntas e colocações do público. Lembrando, para finalizar essa minha fala, que em um certo momento nós colocaremos um formulário de presença no chat para que a gente possa certificar a presença do grupo, ok? Então, eu passo a palavra para a Catarina e depois, em seguida, a Maria Beatriz. Fique à vontade, Catarina. Boa noite, gente. Eu queria agradecer o convite, em primeiro lugar, né? E estar aqui ao lado de
de Beatriz. A gente se encontrou recentemente, se conheceu, né, pessoalmente recentemente, num evento em Aracaju, da pós-graduação interdisciplinar, e foi super legal, assim, esse encontro, já tendo desdobramentos além desse momento aqui. Eu, na verdade, não preparei uma fala, né, mas pensei em falar um pouco sobre um projeto de extensão que a gente realizou no ano passado, no âmbito do LEVE. Quer dizer, ele foi iniciado no ano passado, né, um projeto de extensão que se chama Reimaginar Oficinas, em que a gente propôs, né, a escolas da educação básica do Estado, né, escolas de professores do ensino médio, de fazer oficinas de formação para os professores, né? É muito assim, já existem, obviamente, oficinas de formação para professores, mas o mais comum, sobretudo aqui em Recife, são oficinas para os alunos. E aí a gente pensou em tentar fazer essa formação dos formadores, né, dos professores, no intuito de alcançar de uma outra forma os estudantes, né, a partir dos seus próprios professores e a partir desse lugar, né, de tentar qualificar um pouco esse lugar do cinema na sala de aula, que vem muitas vezes, né, pelos professores como uma muleta, uma certa ilustração dos conhecimentos das disciplinas desses professores, né? E aí, de que forma eles poderiam usar essa ferramenta fora desse lugar da ilustração, da representação de um outro conteúdo, né? Mas, de todo modo, pensar em vínculos, né, com esses conteúdos e possíveis criações e construções na sala de aula. Então, foi meio desse desejo, assim, né, que surgiu o projeto de extensão, né, e inclusive a gente reuniu nesses convites, né, para as escolas, não só os professores das escolas, mas também formadores, de uma maneira mais geral, que atuam nas escolas, assim, também coordenadores de biblioteca, profissionais que atuam nas escolas, mas que não são necessariamente professores da escola. Então, a gente abriu para o máximo de pessoas, né, que atuam na formação desses estudantes nas escolas para participar das oficinas. E aí, dentro da proposta, né, a gente conseguiu colocar esse projeto, ele está dentro do âmbito da universidade, né, eu sou professora da UFPE, né, como o Júlio falou, e aí a gente também pleiteou uma verba via um edital, né, o edital da LPG, né, da Lei Paulo Gustavo, e a gente conseguiu também uma verba via esse edital, e a partir daí a gente resolveu utilizar uma boa parte dessa verba, além de para pagar os monitores, que eram os alunos orientandos de PIBIC nossos, né, para pagar também os custos de passagem, alimentação, também dos oficineiros, né, dos professores e dos outros ministrantes que participaram do projeto. A gente resolveu preparar um material didático, né, um material didático pedagógico, que é o que eu queria mostrar também aqui para vocês, né, falar um pouco das oficinas, mas também mostrar esse material, que é um material que a gente vai disponibilizar para os professores que fizeram a formação, né, e também de uma maneira ampla, assim, ele vai ser divulgado de uma maneira mais ampla. Né? Então, a gente resolveu usar essa verba para tentar fazer um material com design mais caprichado, assim, para realmente ficar um suporte mais atrativo também, mais completo, né? Porque às vezes termina que a oficina acontece, as pessoas entendem qual foi o dispositivo, obviamente, fazem suas anotações, mas ficam sem algo mais material para resgatar e possíveis desdobramentos acontecerem a partir desse material pedagógico. Então, a gente conseguiu também um esforço que a gente fez, né? Recife é uma cidade
grande e complexa, né? E tem sua região metropolitana, que também envolve municípios que tem uma população muito expressiva, assim, que são municípios grandes, né? Como Jaboatão, Paulista. E aí a gente tentou chegar ao máximo, né? A gente atendeu 4 escolas, mas a gente tentou chegar ao máximo nessas bordas, né? Dessas cidades que são da região metropolitana do Recife. Então a gente atendeu uma escola no Cabo de Santo Agostinho, né? Que é no litoral sul, também em Paulista, né? Que é um município depois de Olinda, né? Assim, para quem conhece um pouco, Recife. Também uma escola, e as 2 escolas em Recife, a gente buscou em bairros bem diferentes um do outro, né? Então, uma escola é no Pina, que é região, né, na região sul, né, da cidade, na zona sul da cidade, e na zona oeste a gente atendeu uma escola em Casa Amarela. Então, a gente também teve esse... E a gente ainda está... O projeto, ele se encerrou enquanto as oficinas e o material, que já está revisado e finalizado, mas a gente ainda está nesse processo de revisitar, de marcar conversas, de pensar sobre o que aconteceu em cada escola, como as coisas aconteceram, né, os desdobramentos. Então, ainda estamos nesse processo de reflexão mesmo, assim, sobre essas oficinas, o que a gente pode mudar, né? Já adianto, assim, que tem algo que, quando a gente estava fazendo o material, a gente ficou pensando muito, assim, que é essas referências a partir das quais, ou nas quais os dispositivos se iniciam, né? Assim, o dispositivo parte de algum tipo de referência e a gente percebe que a maioria dessas referências ainda são referências eurocentradas, ainda são as referências que a gente precisa trabalhar um pouco mais, assim, nesse ponto de partida das oficinas, embora a gente considere ótimos pontos de partida, por isso que a gente escolheu, mas a gente acha que precisa investir um pouco mais de esforço para repensar também esses pontos de partida, né? Uma coisa também que acho que vale mencionar, assim, é que as oficinas começaram a ter um certo desdobramento, que foi no sentido de pessoas que atuam em mais de uma instituição de ensino começaram a falar sobre as oficinas. E outras instituições, como, por exemplo, o IFPE de Abreu e Lima, escreveu para a gente, procurando a gente para ir dar uma oficina lá. E a gente foi, né? Não está dentro do projeto, porque essa parte do projeto do material, a gente coloca as escolas que foram dentro do projeto da LPG, por causa da questão do edital, né? Mas dentro do projeto de extensão maior, né? Dentro na plataforma da universidade, a gente coloca essas outras oficinas que foram acontecendo um pouco nesse lugar, assim, que a gente nem esperava no início, assim, que eram outras escolas entrarem em contato para a gente também dar oficina lá, né, a partir desses professores que têm uma atuação em mais de uma instituição. Então, isso também foi bem legal, porque a gente percebe que há uma demanda, né? Há uma demanda, também foi muito bonito, assim, foi muito potente para mim, pessoalmente, ver professores dentro da mesma escola, alguns relatos assim de professores que mal se conheciam, mal conversavam um com o outro, não sabia muito o que o outro fazia dentro da sala de aula e perceberem coisas em comum ali, trabalhar em comum e pensar, né? A gente fez algumas algumas partes das oficinas demandavam um trabalho em grupo, né? Então, teve também um pouco dessa reflexão de se colocar no lugar do aluno, se colocar no lugar do aluno também, a partir desse lugar, né, de um desafio, né? Porque às vezes a gente coloca ali para os alunos algo e como professor a gente quer que eles façam, né? Assim, que eles deem um jeito de fazer. E aí também se colocaram nesse lugar, nossa, e agora? Eu não sei filmar, eu não sei fazer cinema, eu não sei, né? E ficaram também nesse lugar que às vezes o aluno fica de eu não sei, alguém vai me dar a mão para fazer comigo, né? E foi muito interessante também pensar sobre
a gente sentiu assim que os professores pensaram um pouco também sobre esse lugar e sobre como eles podem facilitar em alguns momentos, algumas dinâmicas que eles colocam em sala de aula, né? E como fazer isso e etc. Então, assim, basicamente isso. Depois eu posso Boa noite, estou aqui. responder algumas perguntas, mas eu vou mostrar para vocês o material final e posso falar um pouco sobre algumas das oficinas, mas não querendo tomar muito esse tempo para não ficar uma coisa muito da explanação e pouco do debate, né? Então, deixa eu achar aqui, gente, que eu já saí desse modo pandemia das coisas online, às vezes eu me perco aqui. Peraí, mas eu achei. Acho que é esse aqui. A gente fez esse material bem dentro de um modelo mesmo assim, né? Pensando como do projeto, né? Do Inventar com a Diferença, que eu acho que todos que estão aqui devem conhecer, né? Na forma mesmo de pensar, sobretudo na forma de pensar, né? Esses dispositivos, do que colocar, de como. E aí aqui a equipe, as pessoas que trabalharam. A gente criou 4 dispositivos, né? E a gente trabalhou em cada escola com 2 dias de oficina, né? E cada dia a gente trabalhou um dispositivo. Então, assim, em algumas escolas a gente trabalhou os dispositivos 1 e 2, e em outras escolas a gente trabalhou o dispositivo 3 e 4. Como esse material, a ideia dele também é que ele chegue nos professores, né, em formadores, em pesquisadores, a gente colocou tudo nele, assim, o que é o projeto, também o que a gente está entendendo aqui como dispositivo, falamos das escolas visitadas, então ficou um material mais completo para quem vai usar nesse sentido, né, da formação. E aí, assim, eu vou falar desse primeiro dispositivo, né, que é o narrar as imagens, né, então, a gente, né, esse dispositivo não é um dispositivo em que os alunos, no caso, professores, né, vão precisar se deslocar do espaço da sala de aula para filmar fora, né, mas ele serve para a gente, na verdade, ele é um dispositivo que a gente entende um pouco como de base, né, porque ele estimula um pensamento sobre as imagens, né, pensar sobre as imagens que estão ali diante da gente e como é que a gente pode falar sobre elas, sem necessariamente essa fala sobre elas ser uma descrição dessas imagens, né, pensando muito nesse desejo mesmo de deslocar o olhar sobre as imagens, né, do puro visual e da pura ilustração de alguma coisa, ou da representação de alguma coisa, né, mas o que é que ela pode acionar, né, o que é que ela pode fazer a gente ir para um outro lugar que pode estar na imagem, mas pode estar também no fora da imagem, né, no fora do campo da imagem. E aí também a gente coloca de uma maneira bem didática, assim, no material, né, os materiais que a gente precisa, né, etc. O ponto de partida, né, aí falando daqueles pontos de partida dos dispositivos, que a gente está num momento de repensar muito, né, quando a gente montou o material, a gente sentiu essa necessidade, é esse projeto, 1 Minuto por uma Imagem, de Agnès Varda, que é uma cineasta belga, francesa belga, e ela tem esse projeto, que foi um projeto, vou explicar rapidamente para quem não conhece, né, realizado para a televisão pública, que consistia em trazer uma fotografia, uma imagem, nem sempre é fotografia, embora a maioria seja, algumas são fotografias até conhecidas, estão num espaço mediático de um maior alcance, e a gente reconhece algumas dessas imagens. É um intervalo de 1 minuto entre programas, então ela coloca uma imagem, né, uma fotografia ou uma outra imagem, e fala sobre aquela fotografia, né? E aí a gente assistiu com eles alguns desses minutos
imagem, né, minuto por uma imagem, mais ou menos entre 8 e 10 minutos, né, ou seja, entre 8 e 10 sketches desses, e depois a gente conversou um pouco sobre o que eles acharam, assim, né? Inclusive, é interessante, assim, porque uma das imagens é uma senhora que ela tem uma pele bem enrugada e ela tem um ar muito sertanejo, e é uma pessoa que está em outro lugar, né? Um país asiático, e os professores comentavam, assim, como parecia ser uma fotografia muito mais perto da gente. Então, assim, e como eles falariam de outra forma sobre aquela imagem. Sobre algumas imagens, né, Vardar ela vai trazer um pouco de referência sobre a construção daquela imagem, e outras ela só vai trazer suas impressões pessoais um pouco aleatórias. Em outros momentos também há diálogo entre ela e outra pessoa que está falando sobre aquela imagem. Então, isso também, né, a gente também escolheu esse dispositivo porque ele parecia abrir muitas possibilidades, né, de falar sobre as imagens para os estudantes, né, para os professores, para quem estava sendo proposta a atividade. Então, a gente fez uma curadoria, né, aqui a gente coloca essa pré-produção da oficina, que é uma curadoria, quando eu digo a gente, sobretudo, fomos eu e Bruno Alencar, que é um doutorando aqui do programa de pós-graduação, e também ele é pesquisador do LEV, e a gente idealizou junto esse projeto, e nós dois participamos de todas as etapas, né, do projeto. E aí, a gente fez uma curadoria de imagens, né, nesse caso, a gente escolheu fotografias e algumas imagens também das artes visuais, das artes plásticas, mas o que a gente buscou nessas imagens foi um elemento de estranheza, né? Esse foi o que atravessou, né, as imagens que a gente escolheu. Então, a gente escolhemos algumas imagens e fizemos a partir desse lugar, né, de ter uma estranheza, de ter um elemento de estranheza na imagem. E aí, para facilitar o processo, a gente, além de ter imprimido as imagens para levar, né, no dia da oficina, a gente criou uma pasta no Drive com essas imagens, porque na hora de montar, né, esses filmes, esses vídeos, a gente usava a imagem digitalizada e a fala, né, que estava sendo colocada ali pelos participantes. Então, isso também deu uma certa agilidade para esse momento, né, da montagem do áudio com a imagem, visto que também uma coisa muito importante para a gente, né, em todas as oficinas, seja para estudantes, para professores, é que a gente consiga, no final da oficina, ver tudo o que foi produzido e poder falar sobre o que foi produzido, né? Para a gente é muito caro esse momento de vamos assistir tudo, vamos falar a cada grupo sobre o desafio, sobre como começou o processo, e também outras pessoas falarem sobre o que perceberam daquilo que foi produzido pelos outros grupos. Então, a gente dividiu a turma em grupos de 3, né, ou mais alunos, dependendo, mas não muito menos, né, porque a gente pensa que a partir de 3 já sai um pouco de um certo binarismo, né, e de uma certa coisa mais polarizada, né, para pensar, e aumenta, né, um pouco a dimensão, assim, da reflexão. E aí a gente pediu para que cada grupo gravasse um áudio de 1 minuto com o celular, e depois esses áudios foram sendo incorporados, né, às imagens. E como eu tinha falado, né, os áudios poderiam ser conversas entre os participantes, narrativas ficcionais. Em outras ocasiões em que a gente usou esse dispositivo, por exemplo, no âmbito de uma oficina que eu dei no PET Letras, daqui da UFPE, teve um grupo que estava com um livro na mão, um livro de poemas, e saíram pegando trechos de poemas diversos do livro e construíram um texto a partir desses elementos soltos de partes de poema, né? Fizeram uma narrativa a partir de elementos, e foi bem interessante. Então, termina que a gente sente, assim, pela prática do uso já desse dispositivo, também já faz mais de 3 anos que eu uso em sala de aula na pós-graduação na Universidade Católica, né, que não é
é uma especialização, e aí tem um lado muito prático, tem um lado mais prático, né, dos próprios alunos. Então, eu já tinha feito muitas experimentações, assim, com esse dispositivo, e eu percebia que ele tinha muito essa potencialidade, partindo de observar alguns desses modelos, né, de Vardar, ele abria para uma diversidade muito grande do que acontecia em sala de aula, com o que se fazia, né, a partir deles. Então, a gente dá um tempo, né, também para os alunos produzirem, em geral, entre 20 e 30 minutos, pensando nessa necessidade de ter um tempo futuro. Né? E é isso, depois a gente juntava os áudios e exibia todos os trabalhos, né? E aqui a gente coloca, né? A cada exibição, debata com a turma como foi o processo de feitura do trabalho, o que os outros acharam. É importante que a palavra circule. Então, isso realmente é uma etapa em que a gente não deixa que, às vezes, um tempo que precisa ser aumentado ao longo do processo, mas a gente nunca deixa que esse tempo final ele fique massacrado, né, por uma vontade de fazer algo mais bem feito, mais definido, né? Então, a gente sempre diz para eles, não, gente, é uma experimentação, o importante é que a gente assista e reflita sobre aquilo. Então, é isso, né? A gente depois aqui tem os outros, né, dispositivos. Eu posso compartilhar, obviamente, com todos, né, esse material. É importante que esse material circule mesmo. E é isso, assim, a oficina, isso, ao longo do ano passado, né, a gente foi produzindo e atendendo as escolas, e esse ano a gente está agora numa fase mais interna do grupo, pensando sobre tudo que foi feito, e ainda descobrindo algumas coisas, né, que a gente não se dá conta num primeiro momento, como, por exemplo, essa coisa das referências, e quando a gente começou a preparar, estruturar o material pedagógico e colocar tudo junto, a gente começa a perceber que careceu de algumas coisas e que a gente precisa repensar algumas coisas, mas a gente sentiu que foi muito legal, assim, teve a escola de Casa Amarela, por exemplo, até o diretor da escola, que é uma pessoa mais jovem, mas não por isso, né, não só por isso, assim, ele quis participar também da oficina, então isso para a gente dizia muito, assim, esse interesse das pessoas em estarem nessas oficinas, em participarem, em fazer, em se expor, né, nesse lugar também de sair do lugar de docente para o lugar de discente e estar ali tentando pensar sobre as imagens, foi super rico, assim. É isso, aí acho que a gente pode conversar, ver perguntas, pensar um pouco sobre caminhos. Eu posso mostrar algum material também aqui que foi produzido depois, para não ocupar também muito tempo. E o projeto tem um Instagram também, que é Reimaginar Oficinas, que a gente está disponibilizando material lá. Eu não sou uma pessoa muito de redes sociais, então eu sou bem devagar com isso, mas, assim, algumas referências principais para construir o material e para a introdução ao campo de cinema e educação, que a gente sempre fazia, né, no início das oficinas, tentando situar um pouco, né, esse lugar, né, desse campo. A gente também disponibilizou lá para os alunos, e aí foi super... o perfil, né, tá lá no Instagram, e também é um caminho de comunicação, se tornou esse lugar assim, onde as pessoas, por exemplo, uma professora, em novembro do ano passado, queria fazer uma mostra na ocasião do Dia da Consciência Negra, e ela estava com dificuldade de uma curadoria de filmes que ela pudesse trabalhar em sala de aula. Então, ela entrou em contato com a gente pelo Instagram, e aí a gente ajudou ela a pensar alguns filmes, e também não, e aí depois ela assistiu esses curtas, conversou com a gente sobre o que ela estava pensando em fazer como atividade. Então, o que eu senti também com esse projeto foi que houve, né, não com a intensidade que a gente queria, mas já um primeiro passo, assim, de uma interação entre universidade e as escolas, esses professores, um desejo de compartilhar o que estava sendo feito, de
de troca mesmo, né? Diminuindo mais esse lugar de uma hierarquia, assim, professores da universidade vão ali dar uma oficina, somem das nossas vidas, e a gente também não participa de alguma coisa, né? Então, teve essa troca, né? Que tem sido ainda, né? Ainda está toda em curso aí, e a gente espera que a gente continue, assim, com o projeto. Até a gente ficou esperando a LPG desse ano, porque realmente a verba é bem importante, né? Principalmente para os estudantes envolvidos, né? Porque vão se deslocar, né? Para longe, dentro de uma cidade que é caótica e meio complexa. E aí a gente está também nessa busca, assim, né, desses outras formas de fomento. É isso, gente. Obrigada pela paciência. Obrigado, Catarina, por essa partilha. Eu acho que depois nós podemos aprofundar melhor, né, com as perguntas. E até Fernanda podia até colocar a sua experiência, né, da pandemia que ela colocou aqui no chat. E a pergunta de ouro era aquela mesmo, né? Se tu ia disponibilizar para a gente esse material. Tu falou que vai, então estamos aí muito satisfeitos, né? Então, depois nós continuamos essa conversa. Vou passar para a Beatriz, né? Vai fazer também essa Queremos esse material, né? Eu vou tentar abrir a apresentação, porque eu não, eu tô com, agora que eu vi que eu entrei com outro perfil, eu não sei se vou ter algum problema. Então vocês me digam, porque como eu vou ter que apresentar, não, talvez eu não consiga ver vocês. Vocês me digam se chegou aí. Agora sim. Chegou? Sim. Bom, pessoal, então, boa noite, né? Para mim também é uma alegria, um prazer estar com vocês hoje aqui. Agradeço ao Júnior pelo convite e a toda a equipe aí que organiza a GS 2025. E também a Catarina, né? Que foi também através dela, né? Que chegaram até meu nome, e a gente, como ela disse, se conheceu aqui em Sergipe, no início do ano, então uma alegria estar com você de novo, Catarina, para a gente continuar essa conversa. Eu acho que é uma grande responsabilidade, né, estar dentro de um evento da educação. A minha formação vem aí da comunicação, eu tenho uma graduação anterior em serviço social, mas a minha chegada na educação se deu a partir da docência superior, né, então eu fiquei feliz com esse título, né, proposto, assim, que colocou todos os termos entre vírgulas, né, em situação de igualdade, porque eu acho que isso diz muito do que a gente vai falar, de cinema, de educação e de experiência, e eu fiquei um pouco mais tranquila para falar hoje, para essa conversa, por conta desse lugar de partida da experiência. E você, Catarina, conseguiu aprofundar uma experiência específica, que talvez a minha fala ela fique um pouco diluída, assim, porque a gente tem alguns projetos, né? Hoje nós somos um programa dentro da Universidade Federal de Sergipe, então eu vou passar, assim, mais geral do trabalho que esse grupo tem realizado nos últimos 10 anos, mas a partir desse lugar, então, da experiência e de como é que essas experiências, elas nos desafiam a pensar essa presença, essa inclusão do cinema na escola, né? Não só dentro da sala de aula, mas na escola, para além, né, da sala de aula também. Fico feliz também de muitos eventos, eu acho que agora, tanto na educação quanto do cinema, estarem abrindo espaços, assim, para discutir essa relação, né? Eu vim recente, como eu falei agora, da Cineop, a gente teve uma mesa de cinema e educação, um espaço consolidado desse campo dentro de uma grande mostra de cinema, como está acontecendo também em Tiradentes, os 2 eventos grandes de cinema em Minas, né? E também dentro dos eventos da educação, abrindo esse espaço, então, para a gente falar do cinema. Eu acho que até quero, ao final, se tiver espaço ainda, se tiver tempinho, para falar um pouco, aproveitar para compartilhar um pouco dessa experiência, né, de como foi essa participação
principalmente num contexto nacional que a gente está, num momento que é de regulamentação de uma lei, né, a Lei 3.006 de 2014, que é a Lei de Cinema nas Escolas, que obriga a exibição do cinema brasileiro nas escolas da educação básica, mas que não foi regulamentada, e ela está no momento, assim, de discussão política, já tem uma minuta, enfim, e acho que a gente precisa agir agora enquanto educadores, dentro das universidades e dentro das escolas, também para que isso possa ser regulamentado e que a gente também possa se articular nos estados e nos municípios para que isso passe também pelos educadores, né? Bom, como falei, eu cheguei na educação a partir da educação superior, né? Eu sou professora há quase 30 anos, sou professora de fotografia na graduação em cinema e audiovisual, é um bacharelado que ele começa no Reúne, então eu estou na UFES na Universidade Federal de Sergipe, desde há 16 anos, desde a constituição desse curso, e logo em seguida da constituição do bacharelado, a gente também cria o PPG Cine, que é um programa interdisciplinar em cinema, é o único interdisciplinar em cinema da CAPES, a área Inter é uma grande área, né, hoje dos programas de pós-graduação, é a maior área da CAPES, e dentro dela a gente está numa Câmara de Humanidades, mas essa entrada, essa constituição de um programa interdisciplinar em cinema na UFES, impactou muito esse trabalho e essa possibilitou essa reunião de pesquisas em torno do cinema da educação de diferentes campos, né? Então, a gente tem professores da biologia, da psicologia, do teatro, das artes, além do cinema e da publicidade, nas áreas da comunicação, de letras, né, de outras áreas, e os alunos também. Então, essa diversidade, eu acho que ela também fala muito desse trabalho, ajudou muito, né, contribuiu muito com esse trabalho, que acabou se integrando à educação básica, né? Então, a minha chegada na UFES e a minha inquietação a partir também acabei não passando, né, desse lugar do NICE, né, que é esse Núcleo Interdisciplinar de Cinema e Educação, que, na verdade, não é um núcleo, hoje ele é um programa dentro da UFES, quer dizer, ele é um programa que desenvolve projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. A gente começa a constituição do NICE a partir, lógico, dos projetos de extensão, como cineclubes e também os meus projetos PIBIC e extensão em fotografia, né? Mas com o PPG Cine, como eu disse, a gente passa a integrar uma rede maior, juntando os educadores, e professores, professoras, alunos e alunas da educação básica. Eu acho que é um pouco que a Catarina comentou, esse papel da universidade, principalmente da universidade, de integrar com a educação básica, isso, para mim, tem sido um aprendizado, e realmente é uma demanda crescente que a gente não dá conta, né? A demanda é sempre maior do que a gente dá conta, mas acho que o desafio hoje é a gente ter continuidade, né? A gente precisa de ter continuidade de fomento e continuidade em termos de políticas públicas mesmo para avançar nesse trabalho. Na UFES, a gente já tem incluída nos currículos as disciplinas de cinema e educação, tanto na graduação, que agora vai virar obrigatória para os alunos de cinema, quanto no mestrado, que é o nosso mestrado interdisciplinar em cinema e narrativas sociais. Tem uma disciplina optativa, e na graduação ela vai ser obrigatória, mas ela é também optativa para diferentes departamentos da UFES. Então, ela é optativa para o departamento de educação, para o departamento de artes, para o departamento de biologia. A gente entende também que essa disciplina na graduação, quando ela acontece não só com os alunos de cinema, mas ela inclui as licenciaturas, os alunos e alunas da licenciatura, ela é muito potente, porque aí são professoras e professores que estão lá na ponta, nas salas de aula, e que acabam sendo formadores também, dando continuidade aos trabalhos, que essa proposta do NICE, né, de que as pessoas que passem pelas oficinas, pelas formações, elas também possam continuar replicando, adaptando e continuando esse trabalho
numa rede, nos seus trabalhos específicos, nas suas escolas, né? Bom, deixa eu passar aqui para mostrar o primeiro. Tá passando, né, gente? Podem me dizer? Sim, sim. Tá, né? Eu vou mostrar duas imagens desse primeiro projeto, que é um pouco esses antecedentes. Como é que o NICE ele se constitui a partir dos projetos? Então, ele vem de uma demanda específica dos projetos, né? O primeiro é esse, eu como professora de fotografia, esse é um trabalho que foi feito no território, no entorno da UFES. Então, essa inquietação de como é que a gente participa mais, né, de uma comunidade que é dentro de um bairro. Rosa Elza é um bairro periférico, ele não está no centro histórico. O campus da UFES, ele é São Cristóvão, né, uma cidade histórica, mas o campus ele está fora do centro histórico, né, nessa região, que é uma região periférica da região metropolitana de Aracaju. Então, essa preocupação com essa comunidade do entorno que às vezes não entra na UFES, né, que só entra na UFES como trabalhador, né, em atividades de trabalho e não se sente pertencente àquele lugar, né, e esse projeto, ele acabou levando esses estudantes da escola, que fica ao lado do campus da UFES, para dentro da universidade, e eles passaram a frequentar esse espaço e com muita propriedade, né. Esse é um trabalho que foi feito dentro do estúdio de foto. Na época a gente não estava, a escola estava em reforma e a gente não conseguiu fazer muitas atividades na escola no momento, então o jeito foi levá-los para dentro da universidade, e isso mudou completamente a estrutura do projeto. Mas esse projeto, junto com o do cinema, ele acabou nos levando para pensar a atuação do NICE num tripé, que é formação audiovisual, que é formação de professores, criação audiovisual e cineclubismo. Então, os filmes, inclusive eu vou mostrar alguns trechos, eles não são, a gente não vai analisar os filmes, mas são processos pedagógicos, né, são percursos, ou são itinerários, né, pedagógicos, vamos dizer, dentro dos nossos projetos, que estão sempre nesse tripé. Então, começa com a formação audiovisual, passa pelas oficinas de criação nas escolas, aqui no mesmo, aqui o trabalho do primeiro projeto Nordeste de Invenção, que foi feito também numa parceria com o Inventar com a Diferença, como a Catarina lembrou, é o pessoal da UF, que foi formado um pouco pelo Alain Bergalá, né, um pesquisador que veio ao Brasil, que formou os dois grandes grupos, que eu acho que muitos já conhecem, né, a maioria deve conhecer, que é o CINEAD, que é um laboratório dentro da Faculdade de Educação da UFRJ, que é coordenado pela professora Adriana Fresquet, e também a UF hoje tem um laboratório Cuman, começa com os trabalhos com Inventar com a Diferença, dentro do Departamento de Cinema e Vídeo da UF, né, que é a primeira licenciatura em cinema, né, no país. Hoje a gente tem uma segunda licenciatura em Duque de Caxias, então nós temos duas licenciaturas em cinema, as duas únicas do país, no Rio de Janeiro. Em Ouro Preto se lançou um manifesto para uma terceira licenciatura na região do Cariri, então pode ser que a gente tenha ainda uma próxima agora no Nordeste, e eu acho que é um trabalho importante aí, que está sendo feito a partir, inclusive, desse contexto nacional de regulamentação da lei. Bom, esse projeto, como eu falei, é uma parceria, né, foi uma parceria com a UF, e traz a ideia do cinema de invenção, né, então a gente fala, inclusive, a partir da psicologia, aí, com a Virginia Castrup, né, com essa ideia da formação inventiva, da fabulação inventiva, da possibilidade de criar novos mundos com o cinema, né, de transformar essas representações, que são sempre, a Catarina também lembrou isso, né, eurocentradas, então muitas narrativas subrepresentadas, né, e o cinema, esse trabalho ele atuou tanto em São Cristóvão, quanto numa região no interior de Sergipe, que é Poço Verde, e também numa escola municipal com educação infantil e com a EJA. Vamos assistir esse primeiro trechinho, porque esse Nordeste de Invenção, ele, como eu falei, das 3 escolas, o resultado desse trabalho é um pouco esse primeiro filme do NICE, que é o que se chama Se Essa Câmera Fosse Minha. Eu tenho que parar de apresentar, gente? Tenho, né? Posso ver se eu consigo colocar em cima?
Eu acho que tem que parar. Só achar. Eu acho que eu devo parar mesmo. Deixa eu ver como é isso aqui, gente. Deixa eu achar vocês aqui agora, que eu também tô perdida aqui agora nesse tanto de coisa. Saiu. Parei, né? Sim. E eu comecei a projetar, então. Daí qualquer coisa me avisem. Vou colocar aqui a câmera, a tela cheia. Tem um trechinho, desculpa, Viviane, tem um trechinho que eu pediria para você ler. Ele não é do início, se você puder. Tá. Deixa eu achar aqui, Eu vou peraí. parar aqui. Qualquer coisa, se não sair o som na hora, me avisem que eu posso ver aqui qual o problema. 16h35, vê se você consegue chegar lá no 16h35 até o 18. 16h35 ao 18. Isso. Pronto, tá bom aí. Parte, assim, sabe? O meu olhar com as pessoas próximas a mim, minha visão sobre o próprio colégio e a forma como enxerga a gente, aluno. Eu acho que fica muito, tipo, você pode bater de frente quando você consegue falar, mostrar. Eu acho que você ganha voz. Os professores também, assim, vão ali para dar o conteúdo deles e a gente não aprende a ter voz assim. Eu acho que é isso. Quando você traz o projeto para o colégio, você incentiva assim a criatividade dos alunos. Eu acho que você dá a oportunidade dele perceber outra visão do mundo. É muito bom de ter a oportunidade de aprender isso, de descobrir isso aqui na escola, porque aqui mesmo a gente não tem muita oportunidade de ter contato com a cultura. Eu nunca fui ao cinema. Eu vejo assim pelo celular, na televisão. Minha professora também passa filme pra gente ver no celular. A gente faz uma roda no chão e senta todo mundo pra ver no celular dela. Eu vi um que ela mostrou no celular dela. Pode parar, Viviane. Porque vão ser trechinhos, né? Pequenos trechos, mas é o jeito para a gente poder ver, assistir alguns trechinhos, né? Como eu falei, a gente não está falando de filmes de resultados, né? A gente está falando de filmes que foram processos mediados aí, né? De formação e de pesquisa, né? Mas eu acho que esse trechinho ele traz bem, primeiro, essa coisa do celular. A gente fala muito, o cinema subutilizado, o cinema é como criação, né? A gente entende o cinema na escola como possibilidade de arte, de contato com a criação artística, mas, às vezes, ele fica restrito, né, ao uso mais ilustrativo do conteúdo curricular, ou para discutir um determinado tema, a gente tem muito nas eletivas isso agora, para discutir questões raciais, questões de gênero, questões da cultura de paz na escola, né? Mas, às vezes, ele é o único contato daquele aluno com o cinema, né? O celular da professora no chão. E agora isso vem uma outra discussão da tecnologia, da restrição dos aparelhos celulares, né? Principalmente na educação infantil. São questões que se colocam, mas que é inegável, né? A presença das telas e a presença desses aparelhos dentro da escola, mediados aí, porque a gente trabalha nessa possibilidade, né? Da mediação dos processos pedagógicos a partir do cinema, do audiovisual. Mas esse filme também fala a gente perdeu os acervos dos dispositivos, por conta de um backup, de um HD, enfim. Então, esse filme, ele acabou reconstruindo um pouco essa memória, então ele funciona também como uma memória desse momento. Mas entender que o cinema, ele é mais que uma ferramenta e mais que uma tecnologia, ele pode ser isso também, e às vezes é importante isso também, mas ele pode ser mais, né? Estava aqui, né, olha, o trechinho que eu tinha pensado, desculpa, porque eu parei antes. Aqui eu coloquei um pouco os nossos referenciais, como eu falei, né, do Bergalá, ele tem um papel importante na formação dos grupos, né, brasileiros, e aí queria destacar com o pessoal da UF, né,
E é essa ideia do cinema, né, do cinema como verbo, do cinema como uma prática, né, dentro da escola. E isso que Catarina também lembrou, às vezes quando a gente chega na escola, o professor ele se retira agora com o cinema. E isso tem mudado a partir do momento que os próprios professores sentem segurança e se sentem autorizados, vamos dizer, né, por eles e pelas relações que se estabelecem na escola, a estar nesse lugar de fazer junto, dessa prática que é coletiva. É muito difícil, às vezes é mais difícil para o aluno do cinema entender isso, porque o professor já está, né, ele que ele tem esse protagonismo, vamos dizer, depende dele buscar os materiais, né, eles estão, a maioria está sempre muito só, depende muito, está sempre procurando, né, e eu acho que isso, essa demanda crescente que a gente comentou, eu acho que ela é por aí também. Mas é isso, essa definição do cinema na escola como essa forma de compartilhar o que nos afeta, de elaborar pensamentos sobre as coisas, sobre o mundo, né? E sobre os sentidos dessa experiência, né? Que o La Rosa fala um pouco também, daquilo que nos afeta, né? De trabalhar com aquilo que nos afeta. Então, sempre dentro desse tripé de formação, cineclubismo e criação, e hoje eu queria destacar também essa ideia dos cinemas e educações, porque acho que a gente fala de um cinema que é múltiplo, né, e de uma educação que é múltipla, então, falar isso talvez no plural ajude também a ampliar um pouco essa ideia do cinema que não é só o cinema na exibição do filme e o debate, né, mas também passa por entender o cinema como estratégico dentro da cultura contemporânea, né? E também dessa necessidade de se constituírem acervos mais regionalizados, de curadorias mais próximas, né? Dos professores poderem fazer, dos alunos poderem fazer também essa curadoria. Aqui é uma atividade, essa foto é uma atividade na Ocupação Beatriz Nascimento, essa disciplina da graduação que faz essa prática desde 2019, aí, a partir da Constituição. E ele foi uma demanda do IFES, do mestrado do ProfEPT, que é um mestrado profissional em Educação Profissional Tecnológica, né, do IFES Campus Aracaju, dos trabalhos das dissertações que tinham como objeto o filme como produto educacional. Então, esse é um filme que está no YouTube, está no repositório da CAPES. Eu acho que eu estou com medo do nosso tempo, talvez seja melhor. Vocês me avisem, gente, quanto tempo eu ainda tenho, para a gente poder. Talvez a gente possa, Viviane, colocar o link para todo mundo ver depois. Tem tempo ainda, viu, Beatriz? Oi? Tem tempo ainda. Tem, né? Se quiserem ver, é o iniciozinho desse. É um áudio, na verdade, que a pesquisadora usou para iniciar o filme. E aí o que acontece? A gente monta uma equipe a partir com os alunos de cinema, os alunos do mestrado, mais os alunos do IFES e a pesquisadora do mestrado, não é? E ela entrevista, então, esses 6 estudantes para tentar entender a permanência. Ela está tentando entender por que eles permanecem, né, e quais os sentidos da permanência, e muitos vão dizer, logicamente, né, com as questões financeiras, familiares, né, de valorização profissional, da oportunidade de estar dentro de um curso do IFES, exatamente, era um curso do ProEja, né? Querem ver? Posso projetar, então. Eu coloquei em cima da sua projeção, daí talvez depois, quando sair, continue, podemos testar. Vai lá. Oi, Juliana, boa noite. Aqui é o Nelson, tá? No caso, Ricardo, eu não respondi porque eu estava trabalhando aqui, aí eu não pude responder. Mas tá tudo bem, sim, graças a Deus. Só não tá melhor porque a gente não tá frequentando aula e essa pandemia aí, a gente tem que andar com o maior cuidado do mundo para não ficar doente, porque a coisa tá feia, né? E aí eu tô preocupado com a questão da escola. Eu tô achando que o ano vai ficar perdido, porque não me passaram nenhuma informação detalhada sobre a questão da escola. Disseram que estão mandando pro sistema, só que esse celular que eu tô usando aqui, ele descarrega o tempo inteiro, eu não consigo nem fazer nada com ele.
É por isso que tá essa coisa. Eu não sei nem como é que tá a questão das aulas lá na escola. Eu nunca mais tive contato com o pessoal, porque o celular descarrega direto, eu não gosto nem de ligar para ele não ficar descarregando. Pense na Ó, dor de cabeça que é esse celular tô que no eu meio da tô. apresentação Aí não agora. dá para mim ficar ligando, porque esse celular descarrega muito e ele não é nem meu, é de minha mãe, que eu não pude comprar um ainda, que para poder ter o WhatsApp e tudo é preciso que seja um celular melhorzinho. Pelo menos que a bateria tivesse boa. E é aquela coisa, esse celular eu vou ter que devolver para minha mãe, ela me emprestou só por causa do trabalho mesmo. Mas tá tudo bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Tá bem? Fico feliz, tava com saudade do pessoal. Que bom que você mandou um oi. Bom, meu nome é Jaqueline, tenho 26 anos, moro Acho que pode parar. em Deu Portugal. certo? Eu não vi nada, gente. Ainda vi que meu áudio estava aberto, desculpem. Deu sim. A minha apresentação se manteve aí, não? Sim, sim. Então, tá, posso continuar daqui? Pode. Beleza. Bom, eu acho que o filme, né, ele escancara um pouco essa desigualdade das escolas. A gente fala, a educação, ela se faz em igualdade, né? E esse áudio inicial, ele impacta muito por conta de, né, de um aluno que dependia exatamente daquele aparelho para mediar a escola, e a gente sabe o que aconteceu, né, na pandemia com tudo isso. Era mais para mostrar também essa ação, que é uma ação de inserção social do PPG Cine, né, que eu acho que é um pouco o nosso papel no mestrado, de apoiar, e aí, às vezes, apoiar, mesmo com equipamento, uma câmera, um microfone direcional, questões mais simples, ou ajudar a pensar o roteiro, como o Diogo ajudou aí a Juliane, junto com os alunos, né, que participaram desse trabalho. A gente continua, né, a partir de 2021, os projetos do NICE, já com um fomento da Faptec Seduc, que desenvolveu um programa de políticas públicas para a educação, e a gente participou dos 2 editais. Foi a forma da gente trazer projetos de extensão, pesquisa e de ensino a partir dessa ideia de colaborar com a construção de políticas públicas para a educação, pensando o cinema como uma tecnologia e como arte que mediasse esses processos formativos, né? Esse trabalho, ele foi feito em 2021 online, né? A primeira parte, que foi uma formação de 60 horas, a gente fazia aos sábados e atingimos professores de todo o estado. Ao final dessa formação, os professores organizaram 2 mostras, que essa mostra de travessias, os alunos se dividiram em 2 grupos, então, aqui à esquerda tem essa mostra Escola em Movimento, eram todos filmes feitos em contexto escolar, e fizemos também uma inserção, uma outra mostra que chama Inclusão, Faces da Inclusão, que acabei não trazendo aqui, mas para mostrar que os próprios professores, e aí o Figueiredo, o Levi, né, a Andréia, a Ana Cláudia, foram curadores junto com a Adriana, também, que era mediadora do projeto, e foi tão importante essa formação e essa mostra, que a gente escreveu agora na PNAB para fazer a segunda, exatamente pensando uma reunião dos filmes feitos em contexto escolar, seja do ensino médio, da graduação ou da pós-graduação. Então, a gente vai ter, a partir do segundo semestre, a gente vai desenvolver novamente a formação, as oficinas, e de forma itinerante levar essa mostra a partir dos filmes inscritos, né, para todo o estado. Eu queria mostrar, eu acho que o próximo a mostrar seria exatamente o antirracismo no pódio, que foi um resultado também dessa mostra. A gente trabalhou em 2 escolas de Nossa Senhora do Socorro. Esse professor Figueiredo também atua no Jonas Figueiredo, Jonas, esqueci o nome, que são centros de excelência. A gente tem conseguido fazer essa entrada a partir do ensino médio, para as escolas de ensino médio, né, de tempo integral, nos currículos, a partir do planejamento das escolas com as disciplinas eletivas, e esses professores continuam, como eu falei, desenvolvendo outros trabalhos e também atuando como realizadores já, né, e formadores.
Aqui são as duas escolas, o Zumbi dos Palmares, eram escolas muito diferentes, com estruturas muito diferentes, mas que receberam o projeto. A gente fez, eu não vou passar o conduta para, se der tempo depois a gente vê esse trechinho. Ele foi feito a partir das entrevistas desses professores que participaram da formação, e também vai estar agora, inclusive, numa mostra de Socorro, porque Socorro se tornou um polo, vamos dizer, desses trabalhos dentro da escola, é uma cidade da região metropolitana também, e a gente trabalha exatamente nessas escolas em regiões periféricas, né, como o Zumbi e o JK, e também o trabalho do Figueiredo no Conjunto Jardim, no Jonas de Amaral, eu acho. Jonas Amaral, foi esse trabalho de 2001. Eu acho que foi esse, né, Viviane, que você não conseguiu. O que não foi possível abrir foi o Racismo, Lilian, trecho 6. Ah, tá, foi o último, né, que foi, mas tudo bem. Eu posso tentar ver daqui, deixa eu ver se fica muito diferente. Os outros tudo abriram. Eu tinha colocado, esse também é no início, aparece aí para vocês? O antirracismo aparece aqui. Antirracismo. Muito bacana mesmo. Mas apareceu, gente, aqui? O ventilador aí tá feio. O vídeo não. Aula Vivi, muito então bacana vai mesmo. você. Tá. O antirracismo no pódio. Eu parei de novo aqui. É o antirracismo no pódio? Isso. Eu vou É o trechinho inicial, o primeiro depoimento. Estou projetando aqui. Já está indo, já. Meu nome é Anderson Samuel, eu tenho 17 anos e estudo no Colégio Jonas Amaral. Quando eu me olhei no espelho, eu vi que minha pele era um tom mais escuro e tal, mas para eu reconhecer mesmo que eu era negro foi quando eu vivenciei algumas coisas, quando eu escutei algumas coisas, algumas positivas, algumas negativas, sabe? E foi aí que eu entendi o que era ser negro de verdade, entendeu? Foi aí que eu me reconheci como negro. E até foi um pouco bem depois do que deveria ser, né? Deveria ser na minha infância, mas foi já na minha juventude que eu me aceitei como negro, porque até um tempo eu não me aceitava. Meu nome é Laura, tenho 18 anos, estudo no Centro de Excelência Deputado Jonas Amaral e eu sou negra. Como eu venho de uma família que todos nós somos negros, eu não tive esse impacto, sabe? Eu sempre soube que eu sou negra e isso me ajudou bastante, Esse é o problema, esse aí que eu pago esse juro como pra eu ele. venho de uma família Acho que podemos negra, parar. todos já me ensinaram que Tá sem áudio, Beatriz. Oi, deixa eu tentar voltar aqui agora. Espera aí só um minuto. Entrou, pessoal? Sim. Eu vou ter que colocar na tela do slide, né? Que tá dando no chat da gente. Ai, peraí, não, eu não, então tem alguma coisa errada, porque eu estou em dois lugares aqui, só um minutinho. Peraí, deixa eu tentar de novo. Foi? Agora sim. Pronto.
nós vimos isso é o que eu estava dizendo, né? Esses editais últimos foram esses dessa parceria da SEDUC com a FAPTEC, que é a nossa fundação de pesquisa, né? Mas não, eles falam como um programa de políticas públicas, mas, na verdade, são editais, né? Editais não são políticas públicas, a gente até discutiu isso recente agora, nessa última Cineop, porque a gente nunca sabe quando vai ter continuidade, e o que as escolas, e o que todo mundo sempre pede é que os projetos não terminem, né? E para isso a gente precisa realmente que sejam colocados como políticas públicas. Aqui é o último projeto de 2024, a gente trabalhou com 4 disciplinas que incluíram o audiovisual. Os professores fizeram essa feira das eletivas para mostrar, para os alunos se inscreverem, e todas as disciplinas tiveram uma produção audiovisual. A produção que a gente ia ver, essa produção da Lília, né, que não está, mas tranquilo, é uma produção que foi feita a partir dessa disciplina, desse Festival de Expressões Culturais, que foi a disciplina do professor Roberto. Foi impressionante, porque os alunos, eles, sem nenhuma noção, assim, nenhuma aula de cinema, eles conseguiram fazer tecnicamente plano sequência, trabalharam muito bem a montagem. Então, é isso, são referências que eles já têm, embora sejam, né, às vezes, muito comerciais ou muito eurocentrados, como a Catarina falou, mas a gente trabalha de outra forma, né? A gente trabalha puxando para outras coisas que não simplesmente a técnica, né? E a gente fez uma pesquisa nessas escolas, se eles já trabalhavam com o audiovisual, o cinema, e a maioria já faz isso, né? 75% das docentes falaram isso. Mas, ao mesmo tempo, ninguém conhecia a lei, poucas pessoas conheciam essa proposta da lei, que eu acho que vai fazer diferença nos municípios agora com a regulamentação. Então, eu queria finalizar falando um pouco isso. Essa oficina, que está aqui nos últimos slides, ela foi feita dentro da Mostra Cinema e Direitos Humanos, que a gente juntou o projeto nas escolas com a Mostra de Direitos Humanos, porque tinha esse espaço da oficina. Nós somos produtores, né? Em 2024, a UF, junto com o Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos, chamou as universidades para produzirem a mostra. E essa mostra, ela tem uma ação de formação, depois ela tem essa formação é replicada pelas próprias pessoas participantes. Aqui, no caso, é um assentamento, né, dentro em São Cristóvão também, né, o Curumim, que estava participando, que é quem está aqui dando oficina para as pessoas do assentamento, ele replica a mesma formação, eles participam da mostra e depois eles trazem também a mostra de difusão. São várias ações de cineclubismo e oficina de formação dentro da Mostra Cinema de Direitos Humanos. É uma importante política, mas também a gente não sabe se ela vai ter continuidade. E essa última pesquisa que eu tinha falado antes, que foi da Paulo Gustavo, que termine aí. Dentre os desafios, eu queria, para fechar, falar um pouco desse contexto nacional aqui, que essa ideia da gente precisar se organizar em rede, da gente precisar estar se articulando, tanto para pensar a estrutura, né, que as escolas precisam ter para esse cinema estar dentro da escola, quanto para problematizar esse acervo, essa constituição de acervo e de curadoria nas escolas. Aqui é um trabalho do CINEAD, lá da professora Fresquet, que se chama Cine na Escola, é uma plataforma que está disponibilizando os filmes e disponibilizando esses acervos. Então, clica em cada nome desses acervos e abre para essas outras plataformas, para outros sites que também vão ter muito material, e eles também têm textos, vídeos. Catarina tem que mandar esse material que produziram, que está muito legal. Tem algumas propostas de exercícios, de dispositivos, né, desse trabalho com os dispositivos, que são pequenos exercícios, né, cinematográficos, também filmes, né, que os professores podem acessar. Aí está o endereço, é um site que é org, né, está sendo ainda
alimentado e a gente pode encaminhar material também, quem tiver. E a outra é a possibilidade do stream público, que é a Tela Brasil, que a gente também ouviu a coordenação falar lá em Ouro Preto, a partir dessa ideia dessa discussão que acontece dentro da Mostra de Ouro Preto. O ano passado, a gente participou das consultas públicas para a regulamentação da lei e isso resultou nessa proposta de um programa nacional de cinema na escola, que vai pensar a formação docente, exibição, produção, acervos, curadorias e as pedagogias. Esse livretinho também está disponível lá no site da Orsini, eu posso passar também para quem quiser conhecer, porque ele foi feito a partir dessa articulação, junto com esse encontro de educação que acontece dentro da Mostra de Ouro Preto, é um encontro da Rede Quino, eu acho que muitos conhecem, que é uma rede latino-americana de educação, cinema e audiovisual, né, que reúne pesquisadores de diferentes países que trabalham com o cinema dentro das escolas. E aí são esses desafios que eu queria terminar dizendo, né, que agora a gente precisa que cada escola, que cada instituição se articule aí nos seus municípios para pensar uma legislação nacional, uma legislação municipal para, assim que sair a regulamentação da lei, poder atuar, né, poder ter uma lei lá que parta dos educadores, das universidades, das instituições de ensino articuladas, né, e também a gente precisa divulgar essa proposta de cinema na escola. Pelo que a gente viu em Ouro Preto, está já no gabinete para assinatura, mas é uma discussão política agora, né, está naquele momento político, porque todas as condições para essa regulamentação já foram dadas. E tudo que eu falei aqui, né, dos desafios de estar na escola de tempo integral, todas essas experiências foram bem relevantes. A gente precisa pensar esses desafios agora com o uso das tecnologias. Não adianta só ter tecnologia, mas também precisa ter, né, precisa ter estrutura para passar filme, precisa ter sala escurecida. Aqui são essa coleção que eu falei do CINEAD, Cinemas e Educações, ela não é gratuita, mas ela tem bastante material, tem alguns que já estão lá no CINEAD, aqui nossa rede, também nosso e-mail, para quem quiser acompanhar, a gente posta sempre algumas questões lá também, os nossos trabalhos, e é isso. Eu ia passar mais um último filminho, mas eu já passei bastante do tempo. Vamos parar. Obrigado, Beatriz, por esses vídeos tão inspiradores, né, por essas práticas aí que, com certeza, atravessam norte a sul, leste a oeste. Eu acho que tem muitas aqui experiências que as pessoas estão colocando aqui no chat, quem puder se colocar, né, nós vamos abrir agora para perguntas, comentários, mas eu fico assim, pensando quanto a gente tem uma carência, uma deficiência de formação para trabalhar com cinema, não é da pedagogia, especificamente. Porque na UFPE, por exemplo, nós tínhamos uma eletiva de cinema e educação, mas não era sempre ofertada. Aqui na pedagogia da UEPB, que eu sou professor da pedagogia, não temos nenhuma disciplina de cinema e educação. Então, assim, tem essa lei que surgiu em 2014, está tendo uma regulamentação, mas quando ela for colocada em prática, será que nós, professores e professoras, temos condições técnicas, até de formação do gosto mesmo, de curadoria, para poder pensar nesses processos pedagógicos, né? É um desafio grande, né? Que vocês aí estão percebendo, mas que a gente também pode confirmar nas nossas práticas. Vou colocar as perguntas que as pessoas também já fizeram. Só fazendo um acréscimo sobre isso. Bia colocou, né, que no curso na UFES, tanto na pós-graduação quanto na graduação, tem a disciplina, uma já é obrigatória e a outra está se tornando obrigatória, né? Aqui, no curso de cinema e audiovisual, não tem disciplina obrigatória de cinema e educação, ela é ofertada às vezes. A última oferta foi um mestrando que está pesquisando, né, com o projeto de cinema e educação, que ofertou. E na pós-graduação fui eu que ofertei no ano passado também, não é uma disciplina obrigatória, então realmente é uma questão complexa. No caso nosso, na pós-graduação, ela ainda é optativa, né, para as duas linhas, eu e o professor Marcos da psicologia e eu que dividimos, então a gente sempre procura ofertar, e na graduação, ela
É uma luta, né? Na verdade, é um embate aí entre o colegiado, porque tem uma visão, né, principalmente com a curricularização da extensão, né, de que essa disciplina, aqui, no curso de cinema a gente já tem uma carga horária de extensão grande, né, mas essa disciplina é a única que realmente tem esse caráter extensionista, no sentido de estar saindo da universidade, né, mas ela agora que vai se tornar obrigatória, isso realmente para nós, assim, foi uma importante conquista mesmo. Mas é o caminho, né? E esse caminho da lei também, como o Júnior disse, eu acho que aí é todo mundo que está aqui, né? Precisa estar se organizando nos seus locais, juntando o pessoal que pensa cinema, juntando o pessoal que está aí da frente da educação, para que a gente possa estar junto e, né, ir atrás dos vereadores, dos deputados. Eu acho que agora é construir esse campo político aí, isso é um trabalho mais político, para que a gente possa estar dentro, né, que essa lei ela seja também a partir da realidade de cada local, né? Tem uma pergunta aqui de Leandra Gonçalves. Existe relação desses projetos com a educação midiática e educomunicação? Que eu acho que existe até uma confusão entre esses termos, educomunicação, educação midiática, educação estética, né? Se existe relação desses projetos com com esses conceitos. E eu queria fazer uma pergunta, né, para poder também contribuir, né, junto com o de Leandra, e quem quiser também pode se inscrever aqui, colocar embaixo, falar, né, porque eu não vou direcionar para nenhuma, mas por cima, né, para as duas, né, que no artigo de Catarina, que eu achei muito interessante que ela passou para a gente, de cosmopoética, né, há uma conjugação, né, entre sensível e inteligível, né, e aí eu me lembrei que o cinema, de uma certa forma, sempre esteve muito presente na educação brasileira, né, a gente tem aí a criação daquele índice, que é o Instituto Nacional de Educação, Instituto Nacional de Cinema Educativo, na década de 30 ainda. E eu tenho lido um livro de Hans Gumbrecht, Produção da Presença, né? E eu fico pensando como nós temos marginalizado ainda, né, os efeitos de presença e das sensações na escola. E fico me perguntando assim, de que forma nós podemos abrir espaços na escola, no currículo, na sala de aula, né, para que essas imagens sejam mais do que representação, mas também operem a lógica da sensação, como de Deleuze, né? De que forma as imagens podem contribuir com a educação na instância das sensações e não do significado. E eu acho que esses projetos que vocês falaram, tem muito a ver isso, mas eu acho que é uma forma também de vocês talvez falarem mais sobre a sensação e a afecção através da imagem. Deixo com vocês. Sim, eu vou começar por aí. Eu acho que quando a gente pensa esse cinema de forma ampliada, assim, é exatamente nesse sentido do afeto, né? Tem o cinema como cuidar, né? Como cuidado, o cinema, inclusive tem um trabalho bacana, assim, que é o cinema e clínica, né? O cinema como possibilidade de cuidado também, né? Então, o cinema trabalhado em outros espaços, não nas escolas só, mas em hospitais, em outros ambientes, assim, eu acho que é isso, né? É pensar que não é técnica, né? E não é só aprendizado a partir né, de um campo de conhecimento científico, né? De uma descoberta científica, né? Ou de assistir um documentário, mas relação. E o cinema é, por natureza, isso, né? Relação, eu acho, interdisciplinaridade. E em relação ao campo, eu acho que tem questões, e é isso, a gente vai trabalhar conceitos, né? Nós estamos falando de conceitos que, no nosso caso, né, eu acho que, assim como Catarina, também vem mais dessa ideia do cinema como arte, do cinema como criação, né, como possibilidade de criação, embora o Bergalar ainda falou, essa escola ela não foi feita para isso, né, ela não foi feita para lidar com isso, então o cinema ele desorganiza, ele meio bagunça essa estrutura, parece que não é naquele lugar. Então, é um caminho de aprendizado mesmo, né, de ir construindo esses sentidos com quem participa, acho que, dos projetos. Tem muito a ver, né, com a educomunicação, com a que se chama literacia midiática, que é aprender
a ler, né, ler os objetos da mídia, mas esse é um campo que vem mais da comunicação, e a gente está vindo desse campo do cinema mais da interdisciplinaridade. Se conectam, mas a gente não está preocupado aí com esses conceitos, né, em definir esse campo especificamente como literacia midiática ou como educomunicação, porque acho que a gente parte do cinema já constitutivamente, vamos dizer, né? Não é o cinema por isso que a gente gostei dessa coisa da igualdade, né? Não é cinema e educação, nesse sentido da conjunção, mas o cinema por si, né? Ele por si, ele já traz essa possibilidade de transformação e de afetação, né? Com os mundos. Enfim. Não sei se é por aí. Com certeza. E ainda acrescentaria esse próprio conceito, assim, né, do La Roça, né, do saber da experiência, né, acho que o cinema também, ele vem, né, eu acho que quando você fala, Júnior, dessa lógica do sentido, né, da lógica da sensação, não está só no ver, não está só no lugar da espectatorialidade do aluno, né, mas também da experiência, né, da experiência de produzir, né, e de produzir algo que não é o fim, né, aquilo que Bia falou também, né, é o processo que é como se é o próprio processo que importa, né, não é como vai ficar no final, não é o resultado final, não é o que o filme vai representar, o que é que ele vai, né, a mediação, o que está acontecendo, né, a experiência com o filme, ela já está acontecendo sem esse final, né, é o processo e eu acho que isso também parece colocar a gente para pensar em como a gente se comunica a partir das imagens, né, porque a gente está num mundo produção de imagem o tempo todo, né? Os nossos alunos, eles já fazem vídeo, eles já criam narrativas no Instagram, eles já, né? A imagem está sempre ali. Então, acho que esses processos em que a gente vai experienciar com a imagem, né? Tanto como espectador como produtor, e eu acho que o duplo é que é legal também, porque quando a gente propõe oficinas em que a gente produz, depois a gente assiste o de todo mundo, depois a gente comenta, a gente está ali invertendo todos os papéis, ninguém está num papel fixo, ninguém é só espectador, ninguém é só produtor, né? Porque a gente é isso, assim, a gente sempre se sente meio, né, num papel, e a sala de aula, né, como o Bia falou, ela não é um espaço muito para isso, porque os papéis são muito bem definidos, né? Na sala de aula. O resultado, essa busca do produto final, né, da avaliação, ela também é muito pré-definida. Então, quando isso não existe, quando isso transborda, talvez, porque existe, mas não é o mais importante, né? Parece que é ali que está o potencial da coisa, né? Não o fim em si, mas o processo e o que se faz pensar, né, a partir desses processos. Não é fácil, né? Não. Ainda mais a minha cabeça analógica, como vocês falaram, os alunos sabem mais, né? Os alunos já chegam com vários softwares de edição, eles já sabem tecnicamente as questões. Às vezes não é isso, né? A discussão, ela não parte da técnica, né? Mas dessa subjetividade construída nas relações, e é difícil para a gente, e para os alunos entenderem, né, a gente fala muito teoricamente sobre a educação, né, e as bases freirianas, e como é que a gente contra toda essa educação, né, bancária, né, mas na hora da prática da escola, isso é complicado. É um desafio, né, é um grande desafio. E vocês falaram aí da tecnologia, né, de que eles já chegam sabendo manejar e editar as imagens, mas ao mesmo tempo é uma forma de trabalhar com a imagem de forma tão efêmera e rápida. Eu digo porque há 2 anos atrás eu comecei uma atividade com os alunos sobre o Minuto Lumière, né, na pandemia. E é algo bem simples, mas a forma como eles trouxeram para a sala de aula, que era virtual na época, eram edições, cores, efeitos especiais, parecia realmente o vídeo do TikTok, assim. Então, realmente, a educação que eles têm tido, midiática, né, eu pego aí o que
Leandra trouxe, é muito em volta ainda nesse universo, né, da velocidade e do o silêncio, o respiro, a calma, não tem sido parte, né, desse processo com a imagem ainda, né, com a arte como um todo, né. Oi, Viviane. Oi, tudo bem? Quero agradecer muito as contribuições de hoje. E não é uma pergunta, é mais um comentário a partir do que o Júnior também já comentou. A gente, nessa edição das Jornadas de Estudos Culturais e Educação, a gente teve o primeiro encontro pensando as artes de existir a partir da escrita, desse lugar da escrita como uma possibilidade de operar desvios, operar deslocamento sobre nós mesmos. A jornada anterior teve toda uma contribuição sobre a questão de nós tentarmos ir na contramão de uma colonização pedagógica, e esse terceiro encontro acho que veio muito a somar nesse conjunto para pensar justamente essa experiência do cinema como também uma possibilidade da gente fazer ruir, né, alguns projetos, alguns panoramas, mas colocando fundamentalmente essa questão do sentido no centro, porque nos estudos culturais a gente realmente pensa muito a partir de uma crítica à representação, mas nós temos um grande domínio analítico das representações, e eu acho que, pelo menos para mim, está fazendo sentido pensar a partir das contribuições de vocês, o quanto a gente tem muito a escavar, a desdobrar, a nos direcionar pensando nessa questão também da produção dos sentidos. E o cinema justamente dá uma contribuição imensa para a gente colocar essa questão dessa construção dos sentidos um pouco mais no centro. Então, estou pensando muito aqui nessas possibilidades do sentido, e o quanto isso também abre espaço para a questão da criação, dessas criações e recriações das artes existirem. Então, acho que está tudo tão articulado assim, para a gente poder depois seguir pensando em como investir mais nas nossas docências, nas nossas pesquisas, com essa multiplicação dos sentidos e o quanto o cinema realmente é precioso para isso. Achei muito interessante assim, as contribuições. Obrigada. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver, eu queria só que as professoras falassem um pouquinho de como está, né, o clima e o andamento dessa lei de regulamentação. Se a lei de 2014 produziu seus efeitos, né, que, para quem não sabe, é a obrigatoriedade de 2 horas mensais de filme nacional nas escolas, se essa lei de 2014 teve seus efeitos e como é que essa regulamentação está sendo proposta, organizada, executada. Bom, posso responder pelo que eu ouvi, assim, né, eu estive em Tiradentes, que no início do ano, no fórum, né, de audiovisual, que também se discutiu, estava no GT de formação, que estava discutindo isso. A ideia era que, a expectativa era que no primeiro semestre ela já tivesse, essa minuta fosse publicada, essa regulamentação fosse publicada, não aconteceu. Então, estamos de novo nessa expectativa, isso foi cobrado, inclusive cobrado ao Conselho Nacional de Educação numa das mesas da Cineop, pela professora Adriana, porque houve uma consulta, né, várias consultas públicas, os grupos se manifestaram, elaboraram em Ouro Preto, o ano passado, essa proposta de regulamentação, essa minuta de regulamentação a partir das sugestões que vieram, organizando já a partir desses aspectos que a gente falou, de formação docente, produção, curadoria, acervo, distribuição e equipamento, né, estrutura também das escolas, e a notícia que a gente teve agora em Ouro Preto é que agora está naquele momento político, já estava no nível, assim, já estava no gabinete da presidência para assinatura, e agora, o que a gente está vendo agora, por isso que eu reforcei, até coloquei aqui esse link do que Campinas tem. Do Campinas, desde que a lei saiu, conseguiu, numa articulação política também, uma lei municipal. Então, é um pouco esse exemplo, eu acho que a gente precisa dar uma olhada, né? Eles têm um material incrível, mas eles são já um programa constituído
de forma municipal. É o que a gente vai querer fazer aqui agora, articulando alguns grupos, e é que eu acho que todo mundo deveria estar fazendo isso. Então, enfim, no início do ano a gente falou que estava quase saindo, agora no meio do ano também se falou que está quase saindo. Assim como a Tela Brasil, que é essa plataforma de streaming, né? Que também é outra coisa que está partindo de uma pesquisa lá de Brasília com as instituições que trabalham com cinema. Então, é importante também a gente procurar saber para como as universidades vão entrar e as escolas também vão entrar nessa plataforma de streaming com esse perfil diferenciado, porque vamos dizer, é onde nós vamos ter o acervo dos filmes, vai estar lá todo o acervo da Cinemateca Brasileira, os acervos digitais das instituições, o acervo do Cineádio, da Rede Quinofórum, né? Então, acho que é importante, vai ser um passo importante para também equipar, né? Vi que a Fernanda também já falou, já colocou várias questões aí também da educação infantil, né, Fernanda? Muito interessante esse trabalho. Acho que é isso. Não sei se respondi. Então, eu quero agradecer, né? Heloína quer falar, Nunes? Vamos lá. Agradecer as palestrantes e também observei aqui que várias pessoas estão colocando no chat mostras e realizações de cinemas nas cidades aqui, principalmente daqui onde eu estou, né, alguns que é o Rio Grande do Sul, cidades da região metropolitana e outras mais, a região metropolitana de Porto Alegre, né, e outras mais distantes, como o Rodrigo colocou, em São Francisco de Paula, que é mais para o interior do Rio Grande do Sul, e alguns de outros estados também. Então, fiquei pensando se meio sonhar, né, se conseguissem fazer uma plataforma que unisse todos essas iniciativas dos municípios, né? Tem produções interessantíssimas nessas produções, principalmente de cinema estudantil, né? Tem muitas produções, então bem interessante. Mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade de nós ouvirmos vocês e aprendermos um pouco mais. Obrigado, Catarina. Obrigado, Maria Beatriz, né, pela partilha, pelo aceito de convite, né, pelo tempo, né, disponibilidade aqui para a gente. Foi muito bom. E eu acho bom que a gente, essa rede de pensar cinema e educação está se espalhando, né? E a gente aqui falando na parte do Nordeste também tem conversado, tem dialogado. Espero que isso avance, né? No Belém do Pará agora, ano que vem na Bahia, e assim sucessivamente. Eu vou mandar no grupo, né, da comunicação o material que a Catarina vai passar para mim, né, para todo mundo ficar por dentro. E a presença, minha gente, está aqui anexado, né, fixado, na verdade, aqui no chat, viu? Vocês têm até meia-noite de hoje para... Júnior, eu queria aproveitar até para dizer que a gente Bia mencionou, né, a coisa da licenciatura, né, uma nova licenciatura que ano passado, em julho, né, nessa época, meio do ano, né, na Baixada, né, do Rio de Janeiro, a gente aqui está montando, eu junto com o professor Fernando Vella, a gente já estruturou, já passou por algumas instâncias, né, porque é tudo muito longo, mas para o ano deve começar a primeira turma de uma especialização lato sensu em cinema e educação, aqui na UFPE. Maravilha. Bem voltada, assim, tanto para esse público, né, que você já estava mencionando, das licenciaturas, de algumas, né, eu sou professora no departamento de letras, né, na licenciatura, então a gente sente sempre quando tem oficina, os alunos da licenciatura sempre participam, e também professores, né, para fazer uma formação complementar, né, e aprofundar um pouco dentro desse campo. Então, foi também nesse tecido de perceber, né, essa vontade dos professores que já estão atuantes e dos alunos, futuros professores, né, além da possibilidade também que abre para os próprios estudantes de cinema, que apesar de vão se formar em bacharelado, né, estão pleiteando editais para fazer oficina, para atuar dentro dessa coisa formativa, né, dentro de processos formativos. Então, a gente está aí se jogando nesse lugar de criar
uma especialização, meio no desejo desse trampolim de também trazer uma licenciatura, né, em cinema para a UFPE. Mas a médio prazo, a especialização é uma coisa mais para agora. Assim, acho que para o ano começa a primeira turma. Excelente, parabéns. Muito bom, gente. Então, assim, a gente volta em agosto, né, com o tema Poética da Docência e as Artes de Existir, com a professora Karine Coutinho, da UFRN. Então, até mais, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, gente. Muito Tchau, obrigada. tchau. Boa semana. Igualmente. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Eu posso parar a gravação aqui? Pode sim, Alanis. Obrigada, gente. Obrigado. Prazer, gente. Até breve. Tchau, pessoal. Tchau, um abraço. Muito obrigado.